Olá pessoal do canal Aprovação em Foco. Nesta aula nós vamos apresentar o assunto de função quadrática, que consiste na seguinte lei de formação. A lei de formação de uma função quadrática obedece ao seguinte padrão: f de x é igual a x quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes da função, são os múltiplos que vão fazer a multiplicação com o x, o a e o b no caso. Para a gente determinar quem são as raízes dessa função e quantas delas existem, o valor dessas raízes vai depender do delta. E o delta ele depende exclusivamente de uma fórmula na qual a gente já conhece. Ela está dentro do conjunto da fórmula de Bhaskara. Se o valor de delta é maior que zero, essa função vai apresentar duas raízes. Se o valor de delta for igual a zero, vai apresentar uma raiz. E se o delta for negativo, não vai existir raiz para essa função. O gráfico de uma função quadrática depende do valor do a. Se o a é positivo, a concavidade da parábola é para baixo, conforme está apresentado aqui, ó. Se a é positivo, a concavidade é para baixo. E apresenta um ponto especial. Esse ponto aqui se chama ponto de mínimo, onde o valor mínimo que esse gráfico atinge está na coordenada do y vértice. Já quando a de A é negativo, a concavidade da parábola é para cima, e a gente obtém que o valor que está apresentado aqui em cima nesse ponto é o valor de máximo, representado pela coordenada do y vértice. Esses pontos, pessoal, também tem uma fórmula que está apresentado aqui, ó. Para encontrarmos os valores das coordenadas do ponto do vértice, usamos as seguintes fórmulas, que o valor da coordenada do x-vértice é igual a menos b sobre 2, onde b e a são valores conhecidos da função quadrática, e o y-vértice é dado pelo menos delta sobre 4a. Então, o valor do delta é expresso por delta é igual a b ao quadrado menos o 4 que multiplica o a e o c. E para a gente encontrarmos as raízes em função de x, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Agora, baseando-se nessas informações, nós vamos resolver dois exercícios que envolvem funções quadráticas. O primeiro exercício tem o seguinte enunciado: considere a função polinomial da forma que vai dos reais para os reais, definida por f de x é igual a x quadrado mais c, em que a, b e c pertencem aos reais. E a tem que ser diferente de zero. No plano cartesiano xy, a única intersecção da reta y igual a 2 com o gráfico de f é o ponto 2, 2. E a intersecção da reta x igual a 0 com o gráfico de f é o ponto 0 e menos 6. Qual vai ser o valor da soma de a mais b mais c? Então, analisando as informações desse exercício, o que nós temos em mãos, pessoal? Está aqui o plano cartesiano e aí está dizendo que a intersecção da reta y igual a 2 com o gráfico de f é o ponto 2, 2. Então está aqui o plano cartesiano, aqui está o eixo x, aqui está o ponto 1 no eixo x, o 2 no x, aqui tem o 1 no y e aqui o 2 no y. Aí o que ocorre? O exercício diz que a única intersecção da reta y igual a 2. Qual é a reta y igual a 2? É essa reta horizontal aqui, ó. Quando y é igual a 2, nós temos essa reta horizontal. Quando y é igual a 0, a gente tem aqui essa reta horizontal, né, que representa aqui no eixo x. Então, y igual a 2 é essa reta horizontal. E a intersecção dessa reta horizontal com o gráfico de f é o ponto 2, 2. Então, aqui está a coordenada do x igual a 2. E aqui está a coordenada do y igual a 2. Então, está aqui o ponto de intersecção.
e o gráfico vai passar por aqui. Então, vamos ver aqui o que acontece. E também a intersecção da reta x igual a zero, que é essa reta aqui na horizontal, reta x igual a zero, com o gráfico é o ponto 0 e menos 6. Então aqui está 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então aqui está a intersecção com o eixo quando x é igual, quando a reta é x igual a zero. Então a reta x igual a zero é essa reta e intercepta o gráfico nesse ponto aqui, que é o 0, menos 6. Então a gente percebe que aqui a gente consegue desenhar uma parábola, pessoal. Olha só a parábola que está sendo apresentada. Agora as informações. A gente tem que essa parábola tem uma concavidade para baixo. Então automaticamente a gente já sabe que o valor de A é negativo. Mas antes de determinarmos o valor de A, temos que olhar para esse gráfico, obter e através das informações desse gráfico encontrar o valor de A, de B e de C. Então, a gente tem aqui o primeiro valor aqui, ó, x igual a 0, y. Então, a gente vai descobrir o valor de alguém aqui, substituindo no valor do x o 0. Então, f de x igual a x quadrado mais bx mais c vai estar assim, ó. Vai ser o f do 0 é igual a A vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Quando x é igual a 0, qual é o valor do y correspondente? É menos 6, porque está aqui no gráfico. Então, f do 0 é exatamente menos 6. Então, substituindo o valor do f do 0 por menos 6, a gente vai ter que A vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c é igual a menos 6. Nessa informação, A vezes 0 ao quadrado é 0, B vezes 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 0 mais C vai dar C, C é igual a menos 6. Então a gente já obteve o primeiro valor de dos caras dessa soma, que o C é igual a menos 6. Outra dica fundamental para esse exercício, toda vez que a gente tem o f do 0, toda vez que o gráfico de uma função quadrática cruza o eixo y, então, no ponto que ela vai cruzar o eixo y, a gente vai obter o valor do c. Sempre. Então, já obtemos esse primeiro valor. Agora, dando uma observada aqui nessa função, a gente tem que, nesse gráfico, também ter um ponto x igual a 2 e y igual a 2. Aí, o que vai acontecer? A gente vai substituir aqui no valor do x, o 2, falar tudo a 2. Então, veja bem, ó. O f do 2... é igual a quem? A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 menos 6. Correto? Porque no lugar do x nós estamos colocando o valor de 2. E como o valor de x, para x igual a 2, a gente tem o valor de y igual a 2, no lugar do f do 2, a gente vai fazer com que seja 2, porque o f do 2 é igual a 2, pela informação do exercício. Então a gente vai ter que 4a, porque a vezes 2 ao quadrado é 4a, e 2 vezes b é mais 2b, é menos 6, porque o c é menos 6, é igual a 2. Então, baseado nessa informação, a gente vai ter que 4a mais 2b é igual a 8, porque a gente passa esse 6 para o outro lado, e 2 mais 6 é 8. Então, 4a mais 2b é igual a 8. Se a gente dividir todo esse cara por 2, a gente vai ter que 2a mais b é igual a 4. Então, dessa informação, a gente tem que 2a mais b é igual a 4. Então, a gente só usou o gráfico aqui para extrairmos as seguintes informações, que c é igual a menos 6 e que 2a mais b é igual a 4. Outra característica comum que a gente tem nesse gráfico, que esse ponto aqui é o ponto de máximo, e esse ponto aqui tem as coordenadas do x vértice, que é 2, e do y vértice, que também é 2. Então, baseando nessa informação, a gente vai dizer que vamos usar a fórmula do x vértice, que x vértice
é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Mas qual é o valor do nosso x-vértice, pessoal? X-vértice está aqui, ó. Esse 2 aqui faz parte da coordenada do vértice dessa parábola. Então, no lugar do x-vértice, a gente coloca o valor do 2. Então, aqui vai ser 2 vezes 2a, porque eu já estou multiplicando em cruzes aqui, é igual a menos b. Então, se eu passar o sinal de menos para lá, a gente vai ter que o b vai ser igual a menos 4a. Então, baseada nessa informação e nessa informação, substituindo o valor do b por menos 4a, a gente vai obter que 2a menos 4a é igual a 4. Correto, pessoal? Então, vamos lá. 2a menos 4a é igual a 4. Fazendo essa conta, 2a menos 4a vai dar menos 2a. Então, está aqui. Menos 2a é igual a 4. Então, o valor de a vai ser menos 2. Porque 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Então, como a gente já observa, o valor de a realmente tem que ser negativo. Porque a concavidade da parábola é para baixo. Então, esse dado aqui já está correto. E para encontrarmos o valor de b? Para encontrarmos o valor de b, basta substituirmos o valor do a aqui, que deu menos 2. Então, b vai ser menos 4 vezes menos 2. Então, vou usar esse espaço aqui em cima. b é igual a menos 4 vezes menos 2. Então, menos 4 vezes menos 2 vai dar 8 positivo. Então, já baseados nessas informações, a gente já consegue calcular o valor do a mais o b e mais o c. Então, vejam bem, a mais b mais o c vai ser igual a quanto? A mais b mais b é igual a vale quanto, pessoal? De acordo com o que nós calculamos, vale menos 2. O b vale mais 8 e o c vale menos 6. Executando essa soma, a gente vai obter que 8 menos 2 é 6 positivo e 6 menos 6 é 0. Então, o resultado dessa soma é igual a 0. Está aí a resolução do primeiro problema de função quadrática apresentada nessa aula. O segundo exemplo vai ser o seguinte. Aqui nós temos na figura, estão apresentados os gráficos das funções f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais menos 3 e g de x é igual a 6x mais 11. A soma da abscissa do ponto P com o valor mínimo de f de x é igual a quanto? Então, veja bem, o valor mínimo de f de x vai ser a coordenada de quem, pessoal? O valor mínimo de f de x vai ser dado pelo y-vértice, porque é onde vai atingir o menor valor no gráfico. Correto? Então, para a gente calcular o valor do y-vértice, vamos calcular o valor do mínimo. Então, vamos lá. Primeiro passo é calcular o valor mínimo. Então, vamos lá. A função é x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a 0. A gente iguala a 0 para encontrar o valor do delta. Delta vai ser igual a quem? B ao quadrado, b é menos 2, então vai dar 4. Menos o 4 que multiplica o a é o que está multiplicando o x quadrado, é 1, vezes menos 3, que é o c. Realizando essa conta, 4 vezes menos 3 é 12 positivo, e 12 positivo mais 4 vai dar 16. Então, o delta aqui é 16. Então, para a gente achar o valor mínimo desse gráfico, que é o y-vértice, basta a gente agora usar a fórmula do y-vértice. Y-vértice é igual ao quê? Y-vértice é menos delta sobre 4 vezes a. Então, menos delta sobre 4a, o a vale quanto? 1, né? Porque é o número que está multiplicando o x quadrado. Então, fica menos 16 sobre 4 vezes 1 é 4.
Então o valor se corresponde a menos 4. O valor mínimo que essa parábola atinge é o menos 4 aqui no eixo Y. Agora a gente tem que calcular o que, pessoal? Qual vai ser o valor do ponto P? O ponto P ele faz parte tanto da função f de x, tanto da função f de x, que é x ao quadrado menos 2x menos 3, quanto a reta aqui, que é representada pela função g de x, que é igual a 3x mais 11. Para a gente descobrir o valor da abscissa dele, que representa o valor do xp, certo? O xp é o valor da abscissa. A gente tem que descobrir quais são as coordenadas desse ponto sobre o eixo x. Então, para a gente descobrir qual é o valor comum que pertence a esses dois gráficos, a gente tem que fazer com que a função f de x seja igual à função g de x. Ou seja, x ao quadrado menos 2x menos 3 tem que ser igual a 3x mais 11. Então, para a gente achar qual vai ser o valor da coordenada aqui no eixo das abscissas, agora a gente tem que resolver essa equação. Passando para cá fica x ao quadrado menos 2x menos 3x menos 3. Aí eu passei o 3x positivo para cá, ficou negativo. Esse 11 está positivo aqui, vai passar para o outro lado negativo. Menos 11, tudo isso é igual a zero. Dessa forma, nós obtemos uma equação de segundo grau. De novo, então fica x ao quadrado menos 2x menos 3x dá menos 5x. Menos 3 menos 11 vai dar menos 14, que é igual a zero. Agora resolvendo, agora a gente vai encontrar os valores de x. Como? O quadrado, que é 25, menos 4, que multiplica o 1, que multiplica o menos 14, porque o c é menos 14. Agora, fazendo essa conta, delta é igual a 25. Quanto é 14 vezes 4? Fazendo a conta aqui, ó, 14 vezes 4, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 1 é 4, mais 1 é 5, vai dar 56 mais 25. 56 mais 25, 6 mais 5 é 11, sobe 1, 5 mais 2 é 7, mais 1 é 8. Então, o delta aqui dá 81. Agora, para a gente achar o valor da coordenada aqui, vamos ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b. O b aqui, então, é 5, mais ou menos raiz de 81, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é o 1 aqui, que vai ser 2. Então, os possíveis valores de x que podem ser aqui, vai ser 5 mais 9, vai dar 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. 5 menos 9 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, a gente obteve aqui, pessoal, o valor do x1 é igual a 7. Está onde o valor do x igual a 7? Aqui está o zero. Ele está para cá à direita porque os números são positivos. Então, o número mais conveniente para ser a abscissa do ponto P aqui é exatamente x igual a menos 2. Então, o valor da abscissa é menos 2. Realizando a soma aqui com o valor no mínimo que o gráfico atinge, que é menos 4, com os dois, fica assim. Y vértice mais a coordenada da abscissa no ponto P, que vai ser igual a menos 4 menos 2. Tudo isso é igual a menos 6. Tá aí, pessoal, a resposta desse segundo exemplo de função quadrática. Eu agradeço a vocês por estarem acompanhando o canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos e eu agradeço aí a atenção pela aula. Bons estudos. Estou disponível também para dar aulas particulares. Eu irei colocar o meu telefone e contato na descrição do vídeo. E sucesso nos estudos. Precisando de mim, estou lá. Um grande abraço a todos vocês e até os próximos vídeos.